¿Estamos listos? ¿Estamos en el aire? ¿Sí? Veo que ese es un evento mayoritariamente con brasileños, entonces voy a hacer la mediación en portugués. ¿Vamos a tener los subtítulos o no? ¿No? Sí, claro. Boa tarde a todas e todos e todes. Eu me chamo João Pedro, sou de Belém do Pará e faço parte do Comitê Nacional do FOSPA Brasil. Gostaria de dar uma boa tarde e começar o nosso evento chamado Como Garantir o Ponto de Não Retorno na Amazônia, acordado pela Cúpula dos Presidentes Amazônicos, que aconteceu em Belém, ano passado, em agosto de 2023. E, para participar dessa mesa e contribuir com essa discussão nessa atividade autogestionada, eu gostaria de convidar a Fátima Cleide, representante da Secretaria-Geral da Presidência da República do Brasil, que estiveram não somente na organização dos Diálogos Amazônicos, o espaço de participação social da Cúpula dos Presidentes, mas como vai falar pelo governo do Brasil sobre como que nós podemos cumprir essa meta acordada pelos presidentes de evitar o ponto de não retorno. Obrigado, Fátima. A gente pode sentar e aí eles... Para estar junto com a Fátima, eu gostaria de convidar a Liliana Buitrago, da Venezuela. Muchas gracias, Liliana. ¿Puedes sentarte? Se habla muy rápido en portugués, ¿puede decirme? E, por último, gostaria de convidar também a Pablo Solon, da Bolívia, da Fundação Solon, que venha participar da nossa mesa. Está bem assim? E, para organizar a nossa dinâmica aqui, queria convidar primeiro a Fátima Cleide, que falasse sobre o nosso tema de como evitar o ponto de não retorno na Amazônia, como cumprir os acordos da Cúpula dos Presidentes da Amazônia, e depois vou chamar a Liliana e ao Pablo. Fátima. Quanto tempo? Mais ou menos 15 minutos? Uma questão. Então, começando, e justo vamos falar dessa questão de não chegar no ponto de não retorno. Eu acho que uma mesa formada sem uma liderança, nós estamos tratando de territórios extrativistas, sem uma liderança indígena, quilombola, eu acho que não, fica meio estranho assim. Então, não sei, aqui nós temos indígenas de vários mundos, de vários territórios, que podiam fazer parte, contribuir, estar participando, porque são populações indígenas que trabalham no território. Então, não sei se... Estava ali no meio da frente. Sim. Problema, a mesa tem um problema. Sim. Se nós pudermos deixar alguém que seja aí, territórios são diversos, alguém que seja representativo. Dário, mas você pode falar. A gente tem presente aqui o Dário, né, que é um dos diretores da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. É uma grande instituição, organização indígena do Brasil, né, do movimento indígena, que tem mais de 37 anos de história. Então, ele é alguém que representa também o nosso movimento. Então, gostaria de convidar o Dário para compor o nosso evento, que é representante da Organização dos Povos Indígenas do Rio Negro. Dário, seja bem-vindo. Bom, retornando à programação, Fátima, 10 minutos. Bom, boa noite. É uma satisfação muito grande estar nesta edição do FOSPA. Eu quero cumprimentar cada um e cada uma de vocês, em nome do companheiro João Pedro, né, que é a pessoa que nos contatou no Ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República. Cumprimentar aqui meus companheiros de mesa, Dário,
Pablo, Liliana. Eu não falo espanhol, embora seja nascida na beira do Rio Madeira, em Rondônia. Né? Infelizmente, a nossa educação ainda não, pelo menos no tempo em que eu estudei na educação fundamental, nós não tínhamos acesso, né, a formação que incorporasse uma linguagem tão importante como é o castelhano, que, em função da gente vivenciar, né, nesta Sudamérica, a maioria da população falando justamente esta língua. E eu falo o português, tento falar o português, né, que também é muito complicado. Mas, enfim, eu trago uma saudação do ministro Márcio Macedo, que esteve conosco na organização dos Diálogos Amazônicos em Belém, em agosto de 2023, e também do presidente Lula. O ministro Márcio gostaria muito de vir aqui acompanhar, mas nós estamos vivendo no Brasil, neste momento, problemas que são chamados de desastre, mas, na realidade, são em consequência da nossa ação humana, né, como é o caso das enchentes no Rio Grande do Sul, e que está a tomar bastante tempo dos ministros no Palácio, na Presidência da República, para que a gente possa dar a assistência que aquele povo precisa nesse momento, né, de reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. E estou aqui também muito apreensiva, porque nós estamos falando do ponto de não retorno, né? E aqui na Amazônia brasileira, diferente do que a gente vive no Rio Grande do Sul, esse ano a seca promete ser muito mais intensa do que o ano passado. A notícia da minha cidade hoje, em Porto Velho, que, a exemplo de Rurê, o rio passa na cidade, né, em frente à cidade, o Rio Madeira, e o Rio Madeira hoje está com nível menor que 7 metros. Hoje, quando o pico da seca geralmente acontece no mês de agosto. Né? 13 de junho, nós estamos a menos de 7 metros. Então, com essa preocupação que eu chego aqui representando o governo brasileiro para este diálogo com o FOSPA, para dizer que nós vivemos, neste momento, no Brasil, um momento novo, de governo novo, que tenta, através da União, reconstruir o país, que sofreu um golpe por 6 anos, destruindo tudo aquilo que a gente havia construído em 12 ou 14 anos, né, de governos popular e democrático. Nesse momento, a gente enfrenta desafios diários. Além das mudanças climáticas, a gente enfrenta o desafio diário de enfrentar um Congresso que é altamente conservador, reacionário, que se pauta todos os dias na pauta dos costumes para nos tirar do foco da política econômica, que é a verdadeira intenção deles, né? E também, por outro lado, nós temos um Banco Central que atua na contramão daquilo que é determinado pelo governo. Então, são desafios, e talvez esta semana o governo do presidente Lula esteja vivendo a sua pior semana na política desde o dia 1º de janeiro de 2024. Né? Mas a gente também tem boas notícias. Hoje mesmo, neste horário, estão acontecendo em várias cidades do Brasil manifestações puxadas pelas mulheres, né, contra o PL 1904, que visa criminalizar principalmente as meninas que são estupradas, né, cuja a lei existente hoje determina ao estuprador 10 anos de condenação. E para as meninas que, ao serem estupradas, vão abortar, a lei que eles estão pretendendo aprovar prevê uma prisão de 20 anos. Né? Então, absurdos como esse estão fazendo com que a gente, ao invés de estar pensando como que nós enfrentamos, né, enquanto sociedade, o problema da mudança climática, que é presente, que está no nosso dia a dia, a gente tem que também estar
está com a energia concentrada nessa discussão da pauta dos costumes, numa tentativa, todos os dias, de causar mais retrocesso para a vida do povo, que já tem que enfrentar a seca, que tem que enfrentar a enchente, que tem que enfrentar o baixo salário, a vida difícil que é colocada para a nossa Amazônia, não apenas no Brasil, né, mas também no Brasil. Então, esses desafios estão presentes e, nesse contexto, o governo brasileiro tem se debruçado para, num esforço imenso, traçar uma agenda da Amazônia, né, e com o esforço de construir e realizar uma conferência da Amazônia para que a gente possa discutir a nossa agenda específica, mas não apenas com a responsabilidade dos amazônidas, mas o Brasil inteiro discutir a Amazônia. Então, nós estamos discutindo, conversando sobre isso no governo federal, a partir da Secretaria-Geral da Presidência da República, né, que retoma os diálogos sociais e que retoma também a participação social. Com o governo do presidente Lula, nós retomamos a Comissão Nacional dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nós retomamos o Conselho Nacional de Participação Social, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o CONSEA, e outros mais, mas quero citar estes para dizer: temos o compromisso da participação social neste governo, para que o povo diga como que devemos fazer, encaminhar as políticas públicas, com participação e diálogo social. Fruto dos diálogos amazônicos, nós, enfim, temos agora o relatório, viu, Pablo? O relatório do Diálogos Amazônicos saiu, está quentinho, vou deixar aqui para vocês, certo? E a página da Secretaria-Geral, acho que na semana que vem, já terá o link para que todos possam acessar, né? Fruto daquele diálogo que a gente fez lá em Belém, no ano passado, nós temos esse relatório e temos o esforço do governo brasileiro de articular com a OTCA as políticas públicas para a Amazônia, fortalecendo institucionalmente a organização dos tratados de cooperação amazônica e também no sentido da gente respondendo àquilo que foi que saiu do Diálogos Amazônicos, que a gente possa fortalecer a OTCA como um instrumento também de participação social de toda a Amazônia, certo? Como eu estava falando, por parte do governo brasileiro, a nossa agenda da Amazônia prevê a realização da primeira Conferência Nacional da Amazônia, a 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, sob responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, e também a 5ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil de Meio Ambiente. Isso é o que nós temos de imediato para a nossa agenda. O compromisso do governo do presidente Lula é de que todos os esforços nossos, e o presidente Lula pretende liderar isto junto aos outros países na construção da COP30, é de que a gente possa frear a temperatura do planeta e que a gente não ultrapasse a 1,5%. Né? A 1,5%, a nossa missão 1,5%, certo? Esse é o esforço do presidente Lula e é o esforço do governo brasileiro. Né? Para isso, o Brasil pretende liderar esse processo e que todos os países determinem, nos seus respectivos NDC, que são as contribuições nacionalmente determinadas, esse compromisso, que ele seja expresso. Né? Da parte brasileira, e isto é uma prioridade absoluta expressa pelo presidente Lula, da parte do governo brasileiro, nós estamos tratando o Plano Clima como sendo o nosso NDC, a nossa contribuição nacionalmente determinada.
numa parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria-Geral, no dia 5 de junho, né, recentemente, o governo lançou um processo online de participação social na construção do Plano Clima. Nós queremos ouvir a sociedade, nós queremos estar juntos, sempre. Os diálogos da Amazônia, para nós, foi um aprendizado. Houveram erros, nós temos consciência disso, houveram acertos, e nós queremos melhorar, da parte do governo brasileiro, as propostas de participação social para que a gente possa, efetivamente, ter esses compromissos expressos entre o governo e a sociedade civil brasileira, junto à presidência da COP, e que os documentos possam, desde o início, já expressar esse andar de mãos dadas, né? Então, essas propostas que virão via o processo online, né, de consulta online, serão consideradas tanto na elaboração da iniciativa que vai guiar a política climática brasileira até 2035, quanto também apresentará medidas, é o que nós pretendemos, que possam prevenir e lidar com os impactos da emergência climática. Nesse esforço, também, nós temos uma comissão interministerial de mudanças climáticas. E, no dia 5 de junho, também, a ministra Marina Silva encaminhou uma proposta de mudanças, né, de mudanças no decreto de criação da Comissão Interministerial de Mudanças Climáticas para criar, no âmbito desta comissão, da Câmara Temática, 3 subcomissões, uma delas interfederativa, outra de caráter científico e a terceira de participação social também lá no Plano Clima. Então, a sociedade já está sendo convidada a participar da construção, né, do nosso NDC desde já. Não apenas na participação via online, mas também dentro da comissão interministerial, certo? Além, é claro, dos processos grandes que nós teremos de construção de conferências, certo? Para a COP, que eu sei que também foi um questionamento que o João pediu, olha, como é que nós vamos nos preparar para participar da COP, né, para ter participação junto à COP 30. Nós estamos trabalhando, primeiro, o governo brasileiro criou a Secretaria da COP no âmbito da Casa Civil, né? No âmbito da Secretaria-Geral, nós criamos um grupo de trabalho que está articulado com a SECOP, né, a Secretaria da COP da Casa Civil, o Ministério de Relações Exteriores, o MMA, que é o Ministério do Meio Ambiente, né, e a assessoria internacional do Gabinete da Presidência da República, com o objetivo de discutir a participação social. E aí nós dividimos as tarefas, né, que nós temos que cumprir. No âmbito da sociedade civil internacional, nós estamos abrindo uma plataforma para envio de sugestões para a presidência da COP 30. Nós estamos sugerindo a criação de uma nova categoria de campeões das boas práticas para inserir as experiências de povos indígenas e originários, a utilização das bases da OTCA para mobilizar a sociedade civil amazônica para influenciar e enviar sugestões para a presidência da COP 30, certo? E apoiar as iniciativas de advocacy que ocorrerão no processo de construção da COP 30. Esse é o objetivo com relação à sociedade civil internacional, que nós estamos trabalhando no âmbito do governo brasileiro. Junto à sociedade civil brasileira, além, né, do apoio à Cúpula dos Povos, articulando desde já as demandas juntos, juntas e juntes, né, o governo quer participar desde o início dessas articulações
para que a gente possa levar, não um documento do governo ou um documento da sociedade civil brasileira, mas um documento do Brasil para a presidência da COP. Se a gente vai conseguir, eu não sei, o processo é longo, né? Mas a disposição do governo é essa, certo? Até a realização da COP30, nós pretendemos realizar 10 rodas de conversa, de forma híbrida e regionais, né? Distribuído em regiões, de modo que a gente possa ter ampla participação, né? E para fazer, e que essas rodas de conversa elas tenham um caráter formativo e informativo. Nos interessa que, da COP30, a gente tenha como legado uma ampla participação da sociedade civil brasileira, sabendo do que está participando, o que são as COPs, né? E como que a gente pode incidir sobre esta que é a nossa meta, que é evitar ultrapassar 1,5 ponto, né? De forma consciente, que todo mundo participe à vontade, né? Então, essas rodas, a gente pretende que, previamente, a gente tenha reuniões com lideranças para prepará-las. Então, as lideranças sociais participarão também da discussão da metodologia do trabalho para que a gente possa ter o melhor alcance possível. E outra coisa que nós estamos trabalhando é a abertura de canais na plataforma Brasil Participativo para o acolhimento, a recepção de sugestões e demandas, certo? Para a realização da COP30. Outra iniciativa que nós estamos discutindo junto à SECOP é justamente debater nos grandes processos, como eu falei, a agenda da Amazônia, porque nós temos o entendimento. A agenda da Amazônia é uma coisa, a agenda da COP é outra, né? Mas ainda há muita expectativa, e justamente por falta da formação, há uma grande, eu digo, um grande equívoco, né? Assim, ou não há distinção do que seria a agenda da COP e da agenda da Amazônia. Então, nós pretendemos que esses grandes processos de conferência eles contribuam para que a gente também possa ter o espaço formativo com relação à COP. O que nós já temos da agenda da COP30, né? Em termos de participação social? Primeiro, a cúpula dos povos, com a previsão de 30 mil pessoas, né? 30 mil pessoas, e, para isso, o governo brasileiro vai estar trabalhando para garantir a estrutura, né, de discussão, e, nesse sentido, já existe, inclusive, a definição do espaço que será chamado Casa Dourada, né, que será um polo base de debates e discussão da sociedade civil. Outra coisa que já está também definida na agenda é um festival de música que acontecerá uma semana antes, no Mangueirão, em Belém, e que já tem, inclusive, a presença confirmada do conjunto Coldplay. Certo? Eles estão interessadíssimos, né, em contribuir com esta mobilização, inclusive. O que tem, em termos de espaço, que ainda está em discussão, é o espaço do credenciamento da Blue Zone e da Green Zone. Isso ainda está em discussão. Certo? O desafio do governo federal, do governo do presidente Lula, e o nosso desafio na Secretaria-Geral é justamente coordenar esses esforços do governo, em primeiro lugar, né, para que a gente tenha unidade de ação, e também a coordenação dos esforços da sociedade civil, certo? Esse é um grande desafio que a gente já está vivenciando, mas eu creio que, se a gente consegue colocar todas essas tarefas em andamento, nós vamos conseguir juntos fazer uma boa recepção para as discussões da sociedade civil na COP30 em Belém. Temos um outro desafio nesse momento que também diz respeito a como que a gente pode incidir
no ponto de não retorno, né, que é a discussão do G20, aproveitar o G20 também e todas as discussões que estão acontecendo em torno do G20, para tirar o foco só da questão econômica, mas trazer também para isso que impacta sobre as nossas vidas neste momento. Então, o G20 vai acontecer de 14 a 16 de novembro deste ano no Rio de Janeiro, mas, antes disso, né, o compromisso brasileiro em torno de 3 grandes temas, que é o combate à fome e à pobreza, a sustentabilidade e a reforma da governança global. Né? E nós entendemos que, ao escolher este tema, o presidente Lula busca consensos para que a gente possa, apesar das diversas crises que o mundo está vivendo, o caos que nós estamos vivendo nesse momento, a gente poder ter avanço nesses 3 temas que dizem respeito, inclusive, sobre a nossa vida na Amazônia. O Lula está comprometido com a participação social, e a grande novidade do G20 é esta, né? O G20, sob a presidência do Brasil, inaugura um novo momento que nós esperamos que fique como legado do G20 no Brasil, que é a participação social. Né? Estamos, hoje mesmo, em Belém, nós estamos tendo um seminário que reúne cerca de 500 jovens para discutir o grupo de engajamento da juventude no G20. Né? Então, todas as semanas nós estamos tendo eventos, ações de debate, de discussão, de grupos de engajamento, seminários e outros. Isso é assim, inédito na história do G20, e está já em andamento esse processo no Brasil, que a gente espera que ocorra até agosto, de modo que, em agosto, a gente já possa reunir as contribuições para que elas possam entrar também nos documentos oficiais, certo? Então, o Brasil tem apoiado e coordenado os grupos de engajamentos que já existiam e também tem ampliado os grupos para além daqueles que existiam. Esse processo é um processo de construção e nós esperamos que o acúmulo contribua efetivamente, né, para desaguar como contribuição na ampliação social, gerando, assim, renovadas contribuições também. A plataforma Brasil Social, Brasil Participativo, já está à disposição da participação social do G20. Né? Estamos fazendo diversas escutas e também, durante o processo da reunião da cúpula, nós esperamos que aconteçam vários seminários, várias atividades que contribuam também com a construção de documentos. Tudo isso, como eu falei, é muito novo para nós. E esse processo de construção implica, mais uma vez, em erros e acertos, e nós estamos, repito, a partir dos diálogos da Amazônia, tentando evitar ao máximo os erros. Né? E queremos, desde já, também estamos abertos na Secretaria-Geral, no governo brasileiro, para que a gente possa debater a metodologia de participação social, para que a gente tenha melhores resultados, e esses resultados signifiquem uma incidência maior da participação social, tanto no G20 quanto na COP30, e que esses espaços possam servir para que a gente envie a nossa mensagem de paz. Né? O Brasil, embora a gente viva várias guerras diariamente, mas nós temos a paz como nosso farol, e que a gente possa também enviar mensagens de cuidados com a Amazônia, de cuidados com a Mãe Terra e com os seus filhos, principalmente. Obrigada. Fazer aqui a entrega formal do... Claro. Pablo, que foi porta-voz da sociedade civil pela Bolívia durante a cúpula dos presidentes da Amazônia. Semana que vem, a gente vai ter no site da Secretaria-Geral da Presidência da República o relatório online. Na próxima semana
todos que quieren tener los resultados de la cumbre de los presidentes de la Amazonía y de los diálogos amazónicos van a poder accesar en el sitio web de la Secretaría General de la Presidencia de la República de Brasil. Sim. Bom, como nós temos mais uma pessoa na mesa, proponho alterar um pouco a dinâmica, chamar a Liliana, depois o Dário e, por último, o Pablo. Então, Liliana, por favor. Muchas gracias, Joao. Bueno, yo voy a hablar en castellano lentamente para que también haya comprensión. Bueno, muchas gracias por la invitación a este espacio. Una vez más, celebrando un encuentro más de FOSPA que, digamos, en estos momentos es algo a celebrar, poderse ver, poderse encontrar, poder estar y poder buscar alternativas juntas y juntos, ¿no? Un poco para reflexionar y traer algunas cosas sobre las que podamos también debatir y abrir diálogo. Yo quisiera proponer algunas ideas, ¿no?, que van un poquito más allá del debate sobre lo público, porque creo que el tema del qué hacer, ¿no?, pensando el punto, lo cerca que estamos del punto de no retorno de la Amazonía, tiene que ver con poder pensar formas, sí, abrir un espacio de creatividad para que podamos, ¿no?, recuperar espacios desde los comunes, desde las comunidades, desde los espacios alternativos, y un poco desde allí quisiera ponerlo, ¿no? Porque, bueno, este punto de no retorno nos hace pensar, ¿no?, en el tema, obviamente, como está definido además técnicamente, ¿no?, en ese umbral o en eso que se está pasando, o qué va a ocurrir si se llega y qué va a ocurrir después si se pasa, ¿no? Esta idea de umbral que también hace como un llamado a una idea de transición, o sea, hacia dónde estamos yendo, hacia dónde iríamos y qué ocurriría, cómo ocurriría, y esto ocasiona incertidumbre, ¿no? Cómo pueden reaccionar estos sistemas socioecológicos, cómo nosotros como parte de ellos podemos también ser y estar, y cuáles son esos mundos posibles que se abren. Porque también hay una representación, ¿no?, del punto de no retorno que, como obviamente tiene parte, está allí pues reflejado el caos, ¿no?, los colapsos locales, etcétera, genera mucha ansiedad, ¿no? Y estos efectos también afectivos a veces dificultan la posibilidad de habitar el colapso. Entonces, la idea es un poco que creo que además muchos pensadores y también amazónicos, ¿no?, hablan de cómo hacer habitar el colapso de manera tal de poder hacer una preparación de los comunes, del espacio común, para pensar la interdependencia, la ecodependencia de manera más profunda. Entonces, frente, obviamente, a muchas de las acciones que se han planteado en espacios que tienen que ver con la creación de áreas protegidas, de crear mecanismos de reparación y otras muchas más propuestas que existen, creo que es importante también pensar cómo ciertas políticas de lo común podrían ser incorporadas también a estas acciones. Por ejemplo, los aportes, como hablaba también Fátima, ¿no?, de las importantes contribuciones que muchos grupos de mujeres amazónicas hacen en las comunidades y de movimientos, como pensar, por ejemplo, la inclusión en el marco de esos mecanismos de protección y de cuidado, más allá de la protección, en políticas de los cuidados para la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Cómo allí entonces el quién, el cómo, el para qué y en qué relaciones se recrea, se hace diferente e incluye, ¿no?, una gran diversidad de actores políticos que por lo general no son vistos como actores políticos en el marco de la elaboración de políticas públicas. Entonces, allí creo que hay algo importante para hacer una ampliación de la mirada sobre la idea de protección de las áreas, ¿no?, amazónicas, y también del tema de las reparaciones, ¿verdad? Porque si son necesarias reparaciones, estas reparaciones tienen que permitir tiempos regenerativos, que también tienen que ver con tiempos de los cuidados, y que entonces hace una profunda crítica al desarrollo, ¿no? Y al incluso replantear todo lo que se esté haciendo alrededor de las bioeconomías,
Entonces, unas sociobioeconomías para los cuidados deben ser diferentes, bastante diferentes, ¿no? Y en el esfuerzo también de incluir toda esa fuerza y potencia que desde los espacios amazónicos como el Yasuní, que dice sí a la vida hoy, como muchísimos espacios en donde hay iniciativas puntuales de democracia climática, ¿no?, que los pueblos están poniendo sobre la mesa, pues se pueda hablar de también hacer una transformación que pueda, desde el punto de vista de los derechos de la naturaleza, pues pensar el devenir naturaleza. O sea, ese devenir, ese umbral, eso que está por venir, tiene que ser un devenir no solo desde los cuidados en femeninos, pero además desde gente que cuida, desde aquellos que protegen pero cuidan, sino además de que devienen naturaleza. Entonces, tal vez, ¿no?, esos imaginarios y esas políticas deban comenzar también a plantearse esos debates que requieren otros tiempos y otras maneras de levantar, ¿no?, esas posibilidades y recrearlas. Eso implica además, creo, que entonces eso que podría ser pensado como un giro más afectivo, porque tiene que ver con no solo protección, sino empatía y recreación de las conexiones con la naturaleza, ¿sí? Pues entonces ese giro que es más afectivo, que es, digamos, centrado en esa idea de los cuidados, creo que puede también generar un impacto sobre cómo pensamos esas políticas públicas que incluyan, ¿no?, a lo común y que hagan un poco frente a toda lo que es la captura corporativa de los estados y también la captura corporativa de esos espacios comunes. Y ponen tensiones sobre la mesa sobre las concepciones de soberanía y autonomía de esos espacios, cuando, por ejemplo, la captura corporativa en esos espacios muy locales representan riesgos muy graves para la Amazonía. Entonces, digamos que es un replanteo de múltiples escalas. La Amazonía, como ahora está, digamos, representada en muchos espacios mediáticos, pero también académicos, pero también espacios, pareciera una zona más de interés, en el sentido de esa zona del no ser, de aquello ajeno, ¿no?, que algo que ha sido incorporado a el debate urgente, que seguramente que se está dando en muchos lugares en términos de los estados, de los gobiernos, pero parece, sí, que no sale de ese lugar de zona de interés, de aquello que está externo, ¿no? Creo que es muy, muy fundamental buscar la manera de buscar visibilizar esa ecodependencia que es profunda de la Amazonía y del mundo con la Amazonía, en términos de precisamente poder comunicar la urgencia de políticas educativas, de otras narrativas, de esas gobernanzas biodiversas, donde inclusive, y ese es el gran reto, puedan hablar ríos, jaguares y absolutamente todas las fuerzas de lo vivo. Por otra parte, creemos desde algunos movimientos, y precisamente rescato nuevamente el movimiento amazónico de mujeres, que esto debe ser un movimiento de despatriarcalización. ¿En qué sentido? En que frente a esos nuevos regímenes de dueñitud sobre los territorios, ¿no?, de nuevos dueños sobre los territorios, debe poder ponerse un parado. Las resistencias están contra un mandato de explotación. Entonces, iniciativas que, por ejemplo, puedan promover la no proliferación de combustibles fósiles en términos geopolíticos, pero además en todos los niveles de los gobiernos, y que puedan también poner en evidencia que en el metabolismo social quienes median son cuerpos feminizados, o sea, los cuerpos que están cuidando y que son cuidados, ¿no?,
y que esos cuerpos enfrentan esa violencia y que eso es parte precisamente del mandato de explotación de esos territorios, a eso es lo que más o menos llamamos ese proceso de despatriarcalización, o sea, de poder visibilizar que esas violencias todas están conectadas unas con otras y que entonces no se puede nada más abordar el tema de las violencias extractivistas o sobre el territorio solo, si no hay también un abordaje de las violencias contra infancias, sabios, defensoras, defensores y violencias propiamente que son de tipo más femicida. Entonces, digamos que es un reto muy complejo y que en el paso hacia esa transición hay que buscar nuevas maneras de recrear los vínculos, de pensar esto de lo público, ¿no? Y las políticas públicas, y no ver ese como el único espacio, sino poder incluir estas políticas de los comunes en las discusiones y los debates alrededor de las estrategias que deben seguirse para no alcanzar, digamos, para poder revertir las terribles consecuencias de esta crisis que es múltiple, que es ecológica, social, política, económica y profundamente espiritual. Gracias. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Dário, do povo Baniwa, da região do Alto Rio Negro, no Noroeste Amazônico, estado do Amazonas, Brasil. Eu sou diretor, né, um dos diretores da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, FOIRNE, é uma organização da sociedade civil organizada, né, e a gente defende o território em prol dos povos indígenas do Rio Negro, da Amazônia brasileira e do Brasil. Então, queria agradecer esse espaço, né, essa oportunidade de poder participar daqui do FOSPA e, precisamente, dessa mesa aqui que discute, né, a agenda e que garante, né, a participação da sociedade civil nessa construção, né. Para a gente é bastante fundamental que tenha a participação dos povos indígenas amazônicos na discussão das propostas, mas creio que a gente já estamos atrasados nessa discussão, porque a mudança climática ela já está acontecendo. A política pública, não só do Brasil, mas do mundo global, ela não está preparada frente a esses desafios que o mundo traz. O Centro de Monitoramento de Desastres Naturais do Brasil tem previsto o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, é um dos exemplos. E, pela frente, está prevendo que vai ter maior estiagem este ano. A gente aqui, a gente ainda está discutindo, querendo consultar, querendo ver quais são as estratégias. Por isso que eu digo que a gente já perdeu muito tempo. E digo que a exploração de petróleo ela não parou, que a queima da Amazônia ela não parou. Gás, acúmulo de lixo, ela não parou. Então, pessoal, a gente somos desafiados frente a esse grande desastre, né, que é global. Precisamos valorizar e fortalecer a resistência e a existência dos povos indígenas nos seus territórios. Hoje temos territórios demarcados. Os povos indígenas, eles detêm o manejo tradicional da floresta, dos rios, dos peixes, de todo o sociobiodiversidade que existe dentro da Amazônia. Então, eu queria dizer que garantir a participação de jovens, de mulheres, de lideranças tradicionais é fundamental nesse processo, mas eu acho que a gente poderia acelerar ainda muito mais, porque já estamos vivendo isso hoje e, até hoje, a política pública ela não está preparada para atender e frear isso, porque os acordos internacionais elas não funcionam na prática.
Então, precisamos realmente acelerar e ver como é que a gente pode chegar a ter uma consulta realmente, ouvir realmente aquelas que cuidam da natureza, da Mãe Terra, né, de como é que elas participam nesse processo. Porque hoje somos desafiados na valorização da cultura, na segurança alimentar, na economia indígena sustentável, porque hoje a política, os partidos políticos, eles dividem essa disputa. Você pode ver que está ali agronegócio. E como é que os povos indígenas são inseridos nesse processo? Entendeu? Nessas agendas, precisam realmente ter uma visão voltada para o bem viver dos povos, desde o seu contexto cultural, político-linguística, e desde a forma como ela se organiza dentro do seu território, porque a invasão ela acontece. Hoje a gente tem ali o marco temporal, é uma das pautas bem desafiador. Daqui a pouco tem um grupo discutindo que a mineração é a alternativa para a economia do país. Aí é o pior, né? Então, eu queria só trazer esses pontos de atenção, que realmente a gente precisa, de fato, olhar os povos indígenas como prioridade e também como povos estratégicos nessa construção e nessa propostas e estratégias de frear, né, o que já está acontecendo. Eu queria dizer isso, né, que, em nome, né, dos povos indígenas que habitam no território amazônico, elas são de forma fundamental para que a gente possa frear, mas também a política pública ela precisa contribuir nesse processo, de que não fique somente na consulta, que não fique somente nos relatórios, que, de fato, possa ter ação que possa frear isso. E que, de fato, a técnica de manejo possa ser colocada na prática do cuidado. Então, queria trazer um pouco isso, agradecer e esse momento interessante, importante. Qualquer dúvida, estamos aí. E dizer assim, agradecer o Pablo, os demais pessoal que estão aqui. Hoje a gente está aqui representando rede de fundos comunitários indígenas, né? Então, amanhã teremos uma atividade a partir das 14 horas, às 16, onde estaremos apresentando as experiências dos fundos comunitários dos povos indígenas da Amazônia brasileira. Então, a gente, desde já convidamos vocês para participarem. Obrigado pela atenção. Lá na universidade, tá? Muy buenas noches. Quiero agradecer a todos por su presencia, a todos los panelistas, pero especialmente a Fátima. ¿Por qué? Porque este evento lo habíamos pensado en el FOSPA, invitando a representantes de todos los gobiernos. Se cursaron invitaciones a todos los embajadores de la Amazonía que están en Bolivia. Se cursaron invitaciones a los ministerios de Medio Ambiente de Bolivia, de Colombia, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, la directora general vino a Bolivia, pero lamentablemente se puso mal y no pudo llegar aquí al FOSPA, pero ella venía con una delegación para participar del FOSPA y de este panel. De todas las gestiones y anuncios, Fátima es la persona que está aquí. Y esto es muy, muy valioso y lo reconocemos profundamente, porque lo que más queremos es poder tener un canal de diálogo, de podernos escuchar entre sociedad civil, pueblos indígenas, organizaciones sociales, religiosas y gobiernos. Creo que es muy loable y quiero destacar la presencia de Fátima. Para nosotros es muy importante. Segundo, nosotros reconocemos, estuvimos presentes en los diálogos amazónicos, que hay una voluntad del gobierno de Lula de buscar mecanismos de participación social. Esto es innegable.
hay mecanismos que está buscando implementar y desarrollar vía la OTCA para los pueblos indígenas. Han escuchado todo lo que se ha propuesto a nivel del Brasil. Hemos tenido una recepción muy positiva de parte del gobierno del Brasil y también de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, de una propuesta que nosotros hicimos entre el FOSPA, la REPAM y la Asamblea Mundial de la Amazonía, que es crear un OTCA social. Es decir, no solamente el OTCA de los gobiernos, sino un OTCA de las organizaciones de la sociedad civil, indígena, las mujeres, los jóvenes. Y hemos encontrado en la OTCA, en el gobierno de Brasil y en el gobierno de Colombia, hay que decirlo, una apertura a pensar un mecanismo de participación social a nivel amazónico que nosotros lo hemos denominado OTCA social. Entonces, en ese sentido, no hay duda que existe un avance muy importante. Ahora, ¿dónde creemos que tenemos que discutir temas de mecanismos de participación social, pero también cómo vamos a encarar algunos problemas más de tipo sustantivo, ¿no? Y empiezo por el tema de cambio climático, porque Brasil va a ser sede de la COP30 el próximo año. Y hay una suerte de expectativa amazónica, latinoamericana, es la primera, no es la primera COP en Sudamérica, hubo antes en Perú, pero es la primera COP en la Amazonía y hay la expectativa de que pueda haber un giro. ¿Y por qué hablamos de un giro y un giro radical? Lo decía el compañero, nos estamos quedando sin tiempo. Según el Acuerdo de París, deberíamos estar reduciendo hasta el año 2030 más o menos unas 24 gigatoneladas de dióxido de carbono. Y con las actuales contribuciones que hay en el Acuerdo de París, vamos a reducir 3. O sea, un poquitito más del 10%. ¿Y esto qué significa? Que nos vamos a cocinar. Este es el problema. Nosotros tenemos un lema que lo llevamos a Glasgow cuando se hizo la COP allí, y es: no hay solución a la crisis climática sin la Amazonía. Si la Amazonía se pierde o avanza a un punto de no retorno, no solo va a afectar a pueblos indígenas, poblaciones quilombolas, territorios de la Amazonía, va a afectar al planeta en su conjunto. No hay solución a la crisis climática sin la Amazonía. Pero también, y estamos en un proceso de discusión virtual que ahora se ha vuelto presencial en el grupo de trabajo de cambio climático, la otra parte de la medalla: si no se resuelve la crisis climática mundial, va a ser casi imposible salvar a la Amazonía. Es el otro lado de la medalla. En esta región, producto de la crisis climática, el año pasado la temperatura subió dramáticamente y los incendios se esparcieron como reguero de pólvora en una región donde no habían incendios. Aquí fue casi un infierno yendo a apagar fuego tras fuego en San Buenaventura y en Rurrenabaque. Y esto se debe a que el año pasado ya llegamos a un incremento de 1,45 grados centígrados. O sea, hablamos de no pasar el 1,5, pero el año pasado lo rozamos. Y es posible que este año o los siguientes lo terminemos superando ya durante algunos días. Y esto es dramático. Entonces, ¿qué hacemos? Nos parecen excelentes las iniciativas de participación, pero primera pregunta que nos hemos hecho entre nosotros es: ¿seguimos con el Acuerdo de París o es tiempo de decir ya está, no funciona? Es decir, porque no hay nada peor que seguir en una movilidad donde uno ve que se le pinchó una llanta, se le pinchó la otra, se le pinchó la otra. Es decir, ¿es el vehículo que nos va a resolver el tema del cambio climático?
con esta lógica de contribuciones tan bajas, aún suponiendo que Brasil hiciera su parte totalmente, o Bolivia, que solamente representa el 0,07 de las emisiones mundiales, no vamos a alterar significativamente la cifra que se necesita. Y personalmente, y aquí la discusión también que se está dando en el FOSPA es, no he encontrado a nadie que me diga, yo creo en el Acuerdo de París. No hay. Entonces hay que decirlo, es una COP, y pregunto aquí también, que va a hablar del cumplimiento de un acuerdo que el compañero lo ha dicho, nadie cree porque no se cumple. Van a pasar 10 años desde el 2015. Y esto nos plantea qué hacer. ¿Qué estamos discutiendo aquí? Y probablemente se va a conocer al final. Se está discutiendo hacer un llamamiento para hacer otro acuerdo. Un acuerdo desde los pueblos, un acuerdo que haga las causas estructurales del cambio climático. El compañero lo ha planteado muy bien. Tenemos un acuerdo de París que habla de emisiones, pero no habla de dejar los combustibles fósiles bajo la tierra. Es decir, es un contrasentido hablar de reducción de emisiones y seguir con perforaciones petroleras y nueva extracción de petróleo, nueva explotación de carbón. Nos estamos haciendo un autogol, como dirían nuestros amigos futbolistas del Brasil. Es un autogol de chilenita, porque no vamos a frenar si seguimos. Entonces, parte de este acuerdo sistémico es elemental, bueno, no vamos a seguir por el mal camino más, es decir, no más explotaciones de petróleo, y empecemos a pensar cómo lo han decidido para el Yasuní, el área protegida del Ecuador, que es no solo no aumentar, sino ya empezamos a desmantelar pozos petroleros. Y fue decidido en un referéndum, en una consulta popular en el Ecuador, por un 60% de la población ecuatoriana, que no es que vive en grandes condiciones económicas, pero que prefiere frenar la destrucción de un área protegida a seguir por este camino de depredación. Entonces, creemos que se necesita un acuerdo sistémico que por lo menos hable del petróleo, no como el Acuerdo de París, que no habla del petróleo, no habla del gas, no habla del carbón. Es una generalidad y es voluntario. Y para nosotros el otro tema vital son los bosques. Todos sabemos que el cambio climático, más o menos en una cuarta parte, se origina en la deforestación. Y la deforestación, según los datos de Global Forest Watch, en la Amazonía ha bajado el año pasado y sobre todo gracias a Brasil y Colombia. Ha habido una disminución de los bosques primarios en la Amazonía. No así en el Cerrado ni en el Pantanal, ¿no? Y Colombia también tuvo una reducción. En cambio, Bolivia nos aplazamos de lejos. Tuvimos nuestro pico más alto de deforestación el año pasado, llegando a 500.000 de hectáreas. Venezuela, Colombia, todos los demás han ido por la vía de incrementar. Hay un compromiso que se hizo en Glasgow de deforestación cero hasta el 2030. Pero al ritmo que vamos, a nivel amazónico, vemos que no vamos a alcanzar este objetivo. Y nos preocupa a nosotros que han pasado más o menos unos 10 meses desde la cumbre de presidentes en Belén, y no vemos un plan con medidas, con acciones, con indicadores para decir, bueno, tanto vamos a bajar este año, tanto vamos a bajar el otro año, y lo hacemos como Amazonía. Reconocemos los esfuerzos que está haciendo el gobierno de Lula
en la Amazonía brasilera y Petro también, pero necesitamos un accionar amazónico. Y esto, lo dicen, el punto de no retorno no es para el 2050, es para esta década. Esta década tenemos que frenar la depredación de los bosques, la contaminación de los ríos, si es que queremos evitar el punto de no retorno. Entonces, ¿cómo podemos acelerar una discusión, como muy bien lo plantea el compañero, para ir a discutir los puntos que ya sabemos, porque gobiernos, sociedad civil, sabemos dónde está el problema? Entonces, ¿cómo aceleramos esta discusión? Yo creo que si no generamos rápidamente estos mecanismos para ir a discutir los temas de fondo, podemos tener un muy buen proceso participativo, pero como quien dice, a veces uno puede bicicletear, pero en una bicicleta estática, y lo que necesitamos es andar en una bicicleta que se desplaza, ¿no? Creo que estos son temas que tenemos que discutirlos. De aquí del FOSPA vamos a tener una reunión después el 15 y 16 de la movilización de los pueblos por la tierra y el clima. Apoyamos con todo la cumbre de los pueblos en Brasil, pero tenemos que discutir, como se le dice, tomar el toro por las astas. ¿Qué hacemos con este acuerdo? ¿Qué propuesta de acuerdo alternativo? ¿Qué cambios vamos a hacer? Nosotros hablamos de un otro multilateralismo, termino yo, Pedro, mil disculpas. Tenemos que no solamente un multilateralismo de gobiernos, un multilateralismo de pueblos indígenas, de pueblos quilombolas. Solo el multilateralismo de gobiernos no ha funcionado. Es una realidad. Y peor si son gobiernos de tal signo de derecha, etcétera, pero en general no ha funcionado. Tiene que haber un mecanismo de mayor participación a nivel de la sociedad con cierto poder de decisión, y nosotros vamos más allá, decimos tenemos que incorporarla a la naturaleza. O sea, una diplomacia en la que la naturaleza esté representada, no sea un objeto, sino sea un sujeto en la mesa de negociaciones, en los tratados, en los acuerdos. Por eso estamos discutiendo aquí la posibilidad de un tratado amazónico para restablecer el ciclo del agua, pero donde no sean solo gobiernos, no sean solamente organizaciones sociales, sino también esté representada el agua por guardianes, por defensores del agua, por mecanismos que permitan que el agua pueda hablar, defendiendo precisamente sus derechos. Muchísimas gracias y nuevamente gracias por venir a este encuentro. Bom, nós tivemos 4 falas excelentes e muito provocadoras. Pude ver que, pelo semblante de todos e todas e todos, há muito interesse em participar e questionar. Novamente agradecer a presença da Fátima, que continua aqui conosco, e da Liliana, do Pablo e do Dário. Pelo tempo, eu gostaria de sugerir, como as visitas atrasaram, tudo atrasou, que nós teríamos um bloco de 5 perguntas, intervenções curtas, para que a gente possa escutá-los também, né? Porque eu sei que a gente quer falar, mas quer ter respostas. Ainda mais que a Fátima está aqui, temos um representante do governo brasileiro, Fátima sabe, todo mundo quer perguntar, ter respostas, então podemos combinar assim? 5 pessoas fazem uma fala aqui, pode vir, podem vir, falem nos seus idiomas, sempre falando devagar, e vamos prezar pelo tempo para a gente poder escutar as respostas da mesa, né, como um todo. Bom, Leon, você primeiro. Obrigado, boa noite. Leon Galindo, Bolívia, Cochabamba. Bem-vindos a Bolívia. Muito obrigado de você estar acá. 3 palavras: tecnologia, diplomacia, economia. Na diplomacia, o rol, o papel do Itamaraty, uma diplomacia climática, vou falar em espanhol, para mi portañol va a terminar muy malo.
sugiero y pido a través de los representantes del Brasil que Itamaraty, que la diplomacia brasilera tome un papel mucho más agresivo y que esta OTCA social ponga la presión necesaria sobre el gobierno de Brasil para exigir una diplomacia climática interna a Sudamérica, a toda Sudamérica y particularmente a la cuenca amazónica y con rebote a la parte andina. Creo que el papel que puede jugar Brasil como miembro de la G20, su papel dentro de Mercosur, la presión que se podría tener para que los gobiernos, los gobernantes, los grandes empresarios, las oligarquías de Bolivia, de Colombia y de Venezuela, el resto de la región, despierten a la realidad de todo lo que está diciendo Pablo y todo lo que dijeron ustedes, es absolutamente fundamental. Ya no tenemos tiempo para hipocresías. Ya no tenemos tiempo para falta de respeto, para doble lenguaje, para juegos y teatros políticos. Estamos contra el reloj y es absolutamente importante que alguien de la talla de Lula y del gobierno de Brasil asuman ese papel de presión de diplomacia climática. Primer punto. Segundo punto, creo que también estamos más allá del tema que más nos divide hoy en día que lo que nos une de esta división entre derechas y izquierdas. Creo que tenemos que enfocarnos en lo que nos une, tenemos que entrar a una lógica de economías, políticas y sociedades basadas en una lógica de respeto por la vida. Sabemos que hay mucho lavado, economías verdes, bioeconomías que han sido distorsionadas, pero seriamente en lo que es Sudamérica, con el poder que tenemos como Sudamérica, como América Latina, los recursos naturales que tenemos, solamente Bolivia, por ejemplo, hoy día decíamos tenemos más de 17 millones de hectáreas de áreas protegidas en Bolivia. Si sumamos todas las áreas protegidas de toda Sudamérica, trascienden el tamaño de la mayoría de los países del mundo. Y dentro de esas áreas protegidas tenemos recursos naturales de todo tipo. Creo que tenemos que salir del discurso de la contradicción, de la protesta, a una lógica de exigirnos a nosotros mismos cómo pensar una economía verdaderamente verde, una economía verdaderamente de vida, desde los recursos naturales que tenemos en nuestros territorios. Y para cerrar el tercer tema, estamos hablando mucho del cambio climático, el colapso de biodiversidad, el colapso, todo lo que es la crisis vital, que es uno de los grandes riesgos y emergencias existenciales de la humanidad entera hoy en día. Pero no he escuchado todavía en esta conferencia que hablemos de la inteligencia artificial y del papel de la tecnología. China, Estados Unidos y en un tercer plano Europa están luchando por dominancia sobre la inteligencia artificial y a través de ese control de todas las redes sociales, el control de nuestras mentes. Entonces creo que el poder que tiene Brasil en particular y Sudamérica en su conjunto tiene que ser vital el posicionarnos y el tomar el poder de nuestras tecnologías sociales, la capacidad que tenemos para organizarnos, que tenemos formas de organizarnos en Sudamérica que han desaparecido en el resto del mundo, combinar la inteligencia natural, la inteligencia social y la inteligencia artificial, poner centros de investigación desde nuestras mejores universidades y usar esta plataforma de la Panamazonía para repensar no solamente el desarrollo de Sudamérica, sino del mundo entero desde una lógica sudamericana y amazónica. Muito obrigado. Parabéns pela sistematização, mas, gente, vamos tentar se manter no tempo, ainda que bem sistematizados. É um questionamento que eu vou fazer. Me chamo Alex, sou jovem, negro, liderança quilombola do território quilombola do Rio Itacuruçá, Abaetetuba, Pará, Amazônia, Brasil. Eu sou da Caritas Brasileira Regional Norte 2. Eu quero fazer um questionamento a partir da fala do professor, que ele colocou: não há solução para a crise climática sem a Amazônia. Concordo plenamente. Contudo, não há solução para a crise climática, para os crimes ambientais, para os conflitos no campo, nas águas, na terra, nos territórios ancestrais, com projetos de morte, com créditos de carbono, com a Imelis Rio Cauim, com a Cargill Agrícola, com a Ferrogrão, com a Hidrovia Araguaia-Tocantinas, com a Starlight, com o Minerodutos, com a BBF, com
com a Fazenda Pontilhão, com vários e outros projetos de morte que afetam os nossos territórios. Nós precisamos discutir, sim, o direito à autonomia dos povos e comunidades tradicionais. Isso é importante. Nós precisamos discutir, sim, o direito ao território ancestrais, porque nós já estamos nesses territórios há muito tempo, e esses territórios são atravessados por vários e outros projetos de morte. E, concluindo, nós falamos muito, em todo lugar que você vai no Brasil, fala de COP30. É COP30 para todo quanto é lado. Mas esquecem das outras, da COP da sociobiodiversidade e tantas outras. Esquecem de falar sobre o direito à consulta e consentimento, que esse é um direito fundamental, que nós, enquanto povos e comunidades tradicionais, tem de ter o nosso direito à autodeterminação dentro dos nossos territórios. Esquecem de falar disso. E nós precisamos falar mais disso, mas não sobre isso, porque nós, enquanto povos e comunidades tradicionais, nós precisamos estar nesses espaços. E vocês jamais vão ver um preto como eu lá na COP30. Se vocês verem, é porque isso foi muita luta para que eu pudesse falar, mas esse é um espaço aqui que a gente pode e deve deliberar também. Obrigado. Muito obrigado, Alex. Sou professora, então, a gente começa a falar. Fátima, eu não entendi se o plano clima já está liberado para a gente acessar. Fiquei na dúvida. Outra questão também é assim, existe algum financiamento por parte do governo para famílias de pequenos agricultores que tenham vontade de reflorestar suas nascentes, suas matas ciliares? Você tem alguma coisa nesse sentido? Assim, década de 70, 80, Rondônia, migrantes eram incentivados a vir para a Rondônia, né, para desmatar, tinha essa política de desmatamento. Então, assim, para além de conferências e tudo mais, penso que também precisa ter esse incentivo financeiro mesmo. Né? A gente tem projetos em Ouro Preto que não deram, que pararam. Né? Eram projetos municipais, mas que os pequenos agricultores tinham acesso a tudo que ele precisava para organizar aquela área, né? para matas ciliares e tudo. Então, assim, se existe esse incentivo, também. Acho que é isso, e eu me perdi. Eu fiquei nervosa. Falaste muito bem. Por favor. Soy Daniel Manzaneda, de Rurrenabaque, de Bolivia, de acá, vivo acá. Como un comentario, más que una pregunta, yo pienso que ya estamos en el punto de no retorno, ¿no? Ya estamos. Tanto en Brasil como en Bolivia, los ríos estaban secos como nunca. Han habido incendios que no se han podido controlar. La gente del campo ha perdido cultivos. Ustedes pueden ver los cerros de aquí, están quemados enteros. Se han perdido muchas hectáreas y, lamentablemente, por políticas que promueven esto, ¿no? Por políticas incendiarias. Hay leyes incendiarias en Bolivia que han provocado esto, ¿no? Entonces, los que trabajamos en el campo sabemos que ahora a todos nos duele la cabeza con tanto calor. Cuando uno, aparte del calor, uno hace esfuerzo y termina doliendo la cabeza, toda la gente se da cuenta de eso. Hay mucho, ese es un problema no solamente en Bolivia, en todas partes, que nuestros mismos cuerpos ya no van a poder aguantar las temperaturas altas, ¿no? He escuchado en algún lugar, no me acuerdo dónde, pero que si sigue subiendo la temperatura en los trópicos, se van a convertir en un desierto, ¿no? Porque el agua que hay se va a evaporar, entonces se van a convertir en un desierto, es lo que escuché. Entonces, ¿dónde vamos a vivir? Entonces, pienso que ya en el punto de no retorno, entonces se tienen que tomar medidas drásticas para evitar que sea irreversible, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, amigo.
Boa noite, sou Cláudia Soares, sou indígena do povo Baré, também da região do Alto Rio Negro, né, em São Gabriel da Cachoeira, noroeste amazônico, no Brasil, estado do Amazonas. Enquanto foi destacado vários pontos aqui na mesa, né, até parabenizo o que foi colocado, os esforços que estão sendo postos, mas eu queria trazer 2 pontos. Primeiro, em relação a esses documentos, a esses acordos que são feitos, né, a nível internacional, né, a nível global. O que me parece é que são apenas acordos que são colocados, né, que são assinados, são compromissos lá onde tem o evento, mas quando retornam deste evento, seja governo brasileiro, seja outro governo, se esquece, porque não é mais prioridade. E aí o que me parece, o que nos parece, que ficam apenas em discursos bonitos, de que nós vamos, e aí, dependendo de onde for o evento, cada governo quer mostrar um melhor trabalho, porque nós vamos ser referência, porque nós vamos mudar, porque nós. E aí eu trago um ponto de pergunta mesmo, de reflexão, talvez. Mas até em que momento o governo brasileiro sentou para conversar com o restante dos 9 estados, ou dos 9 países da Amazônia, né, da bacia amazônica, para discutir esse ponto principalmente das mudanças climáticas, que é urgente. E é urgente, parece que urgente é uma palavra comum, que não tem importância. E aí eu trago o que foi colocado por outros colegas aqui, companheiros, de que não é só, por exemplo, manter a floresta em pé, como foi colocado lá em Glasgow. Vai ser direcionado não sei quantos bilhões, trilhões, para manter a floresta em pé. Mas eles estão pensando somente na árvore e os povos que estão ali, né? Que mecanismo, que estratégia está sendo discutido com esses povos que estão ali, seja no Brasil, seja na Venezuela, na Colômbia. Então, seria muito importante que os outros governos estivessem aqui e que pudessem ter, de fato, uma união de discussão e de mudança. E que essas mudanças ela não fique só no discurso. Que essas mudanças, e aí eu trago para o Brasil, que, de fato, seja trazido a participação social. A gente fala muito dos povos amazônicos, que não são somente as populações indígenas. Negros, quilombolas, extrativistas estão aí. Então, olhar para esses povos, né? E aí eu trago também ainda um ponto de reflexão. Me desculpe, companheiro, eram 2 minutos. Hoje, no Brasil, nós temos um Ministério dos Povos Indígenas. E este ministério, nós que estamos aqui de fora, enxergando o que está acontecendo, nós conseguimos perceber que parece que não é estratégico para o governo. Eles estão aí, nós temos lideranças importantes que participaram de discussões importantes a níveis internacionais e que podem estar ajudando o governo brasileiro a pensar, olhando para os povos indígenas e, para além, olhando para as populações que vivem na Amazônia. Então, acredito que precisa ampliar essa visão estratégica. Eu acho que está muito aqui, ó. Está aqui, ó. Eu estou vendo só as pessoas que me circulam, que estão ao meu redor, que eu acho que vai me ajudar. Mas olhar para além. Quem mais pode nos ajudar? Em todos os discursos, nós falamos de populações indígenas, mas lá, na prática, as populações indígenas elas não participam. Ou só participam, como o companheiro negro falou, a gente só participa com muita luta, com bala, isso, com muito sangue, com muita morte. Quando que nós vamos mudar isso? E aí, se a gente vier para quando nós viemos aqui para esse cenário internacional, não é diferente na Colômbia, não é diferente na Venezuela, não é diferente no Equador. Então, quando que esse urgente vai virar urgente? Quando que, de fato, esses países
vão dar importância para a mudança climática, porque parece que é aqui, é a nossa responsabilidade fazer essa mudança climática acontecer. Mas quem está aqui, de fato, que tem mecanismos e que pode potencializar essas estratégias que estão aqui embaixo, fortalecer os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, fortalecer a luta desses povos que estão aí mantendo a Amazônia em pé, mantendo o ar que respiramos. Quando que nós vamos dar importância para esses povos que estão aí? Este é o meu questionamento. Obrigada. Bom, gente, pelo horário, que inclusive não podemos nos estender, porque as atividades na praça já começaram, eu vou passar para uma rodada, então, de finalização, e vou começar pelo inverso, tá? Então, podemos começar com Dário e vindo até chegar aqui. Bom, agradecer, né, pelos comentários, algumas perguntas, né, e algumas reflexões, né, que são bastante valiosas, né, principalmente no sentido, né, de acelerar o processo, né, estratégia, mecanismo para a gente frear do que já está acontecendo, né. Mas assim, eu queria trazer mais uma vez e reforçar o que o companheiro falou sobre a consulta, né, livre, prévia e consentimento, ela tem que funcionar de fato, porque os povos indígenas, comunidades tradicionais quilombolas, elas já têm os seus protocolos e já têm os seus planos de gestão territorial ambiental também, que são os PGTAs, que precisam de financiamento, de investimento, de fato, para potencializar o que já tem lá. Iniciativas de cadeias produtivas que hoje precisam de financiamento, de investimento. A valorização da cultura, das lideranças, das parteiras, né, dos conhecedores de medicinas tradicionais, elas precisam ser valorizadas, precisam ser consultadas também, precisam ter participação. A gente precisa, de fato, com que os territórios que ainda estão em processo de demarcação, elas precisam ser demarcadas de fato, precisa acelerar. Muitos territórios estão em processo de estudo antropológico, que precisam de demarcação, muitas delas estão declaradas e precisam de homologação. Porque ali você vai garantir não somente a floresta em pé, mas você vai garantir que tenham água limpa, né, de qualidade, que vai poder solucionar, né, a parte, né, da saúde indígena e também da floresta em pé, mas também criar políticas públicas, de fato, para que chegue nas comunidades indígenas, principalmente aqueles povos que estão em contexto de vulnerabilidade social hoje. Então, eu só queria trazer um pouco isso, né, e dizer, né, que a gente, como povos indígenas, estamos sempre resistindo. Isso não é o momento agora, né? Desde a invasão dos territórios indígenas, a gente sempre vem sofrendo essas consequências, nos trazem, né, fases e ciclos da vida que nunca foi fácil e acredito que nunca será fácil. Tá? E agradecer a oportunidade. Obrigado pela atenção. Yo quería hacer un comentario sobre el tema de los gobiernos, ¿no? En mi otra vida, yo fui diplomático, fui embajador por Bolivia del gobierno de Evo Morales, jefe negociador de cambio climático. O sea, conozco por dentro cómo son las negociaciones climáticas. Y si ustedes me dicen, la negociación climática de la COP30 va a ser más fácil que la de la COP... no, hablemos de la COP de Cancún o de Copenhague. No. O sea, ¿por qué no? Porque tenemos una mayor polarización en el mundo. China, Estados Unidos, Europa, Israel.
pensar en que bajo la lógica de la negociación, que es una lógica de buscar el consenso, va a haber un consenso, o sea, nunca hay que perder la esperanza, pero ahora es mucho más difícil de lo que era hace 10 o 15 años. O sea, entonces yo creo que honestamente tenemos que asumir que los límites de la diplomacia desde los gobiernos y no esperar mucho de esa diplomacia porque no va a avanzar bajo su actual lógica. Y tenemos nosotros desde las organizaciones sociales, indígenas, territoriales, desarrollar otra estrategia de presión, una estrategia de presión desde abajo, desde territorios libres de petróleo, libres de deforestación, territorios libres de violencia contra los pueblos indígenas. Si no hay un movimiento muy fuerte desde abajo, creo que es muy difícil esperar que se cambie el curso de la historia porque se sienten a negociar. Yo estuve el presidente Lula, debo decirlo, llamó a todos los gobiernos de la Amazonía para reunirse. Fruto de eso es este documento. Y fueron. Estuvo el presidente Luis Arce Catacora, estuvo el presidente Petro, estuvo Maduro. Y al final no se pudo avanzar porque, por ejemplo, no se ponían de acuerdo en que había que ponerle una meta, un indicador al tema de la deforestación. Y debo decir que lamentablemente fue el gobierno de Bolivia el que no quiso ponerle el indicador. ¿Hasta cuándo? Porque no se trata de hablar de deforestación para cuándo. Entonces, yo creo que tenemos que asumir que ahora la pelota está en nuestra cancha. Que no hay que dejar de hacer presión a los gobiernos, estoy de acuerdo, pero que si solamente hacemos presión sobre los gobiernos, vamos a un infierno en el planeta. Tenemos que desarrollar una estrategia desde los territorios muy fuerte para poder cambiar el curso de la historia. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Precisamente desde esas propuestas, ¿no?, que plantea Pablo, voy a tomar ese camino que deja ahí abierto para pensar cosas. Yo creo que desde la perspectiva de la justicia climática, toda la discusión que hay sobre las falsas soluciones del cambio climático es fundamental, en términos de comenzar a ver cuáles son los mecanismos que a la base le están dando sustento a mercados de compensación que no compensan, a formas de transición que no transitan a un lugar deseable, sino a la reproducción ampliada del capitalismo como lo conocemos. Y hasta cuándo el negocio como siempre, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, ¿no?, pensar o tratar de visibilizar de forma radical, o sea, yendo a la raíz de las propias propuestas que entonces muchas veces se están promoviendo. Por ejemplo, cómo hemos estado tanto tiempo pensando que el carbón, o bueno, en algunos espacios y con muy buena intención, yo creo también, pero el hecho de que el carbono que se produce de manera natural, biótico, que está allí, que circula y que captura carbono, o sea, puede ser una forma de compensar todos los impactos que causa el extractivismo cuando produce el carbono que produce, ¿no? Entonces, todo lo que está invisibilizado detrás de esa tarjeta verde para la producción de emisiones, ¿no? Y que, bueno, obviamente en una transición habrá que pensar cómo se dejan de un lado estas falsas soluciones, pero realmente comenzar a ver entonces los mecanismos a la base de todas esas propuestas que han salido de esos espacios y que lo que hacen es profundizar el problema, ¿no? Entonces, creo que también esas propuestas pasan por la radicalidad de decir, por ejemplo, pues no a los mercados de compensación, simplemente. Y que obviamente, pues
parece radical, pero cuando o sea, realmente el Goodbye París pasa por allí, ¿no? O sea, porque ahí fue un punto de quiebra en donde nos hicieron pensar en, o sea, hicimos el consenso, apoyamos el consenso de la descarbonización, como decían algunos compañeros, ¿no? Y nos unimos a ese consenso y solo hablamos de emisiones, 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 cuando el problema realmente es sistémico y muy abajo. Entonces, por allí pasa también pues pensarnos cómo pueden ser esos nuevos tratados, esos nuevos consensos que hagamos como desde abajo también los pueblos. Y muy rápidamente, una de esas cosas que a mí me parece súper preocupante es, por ejemplo, todo con el tema de la digitalización, ¿no? Por ahí un compañero habría hablado de la tecnología y etcétera. También, pues, cuestionar, por ejemplo, cómo es posible que podamos pensar en tokenizar la naturaleza, en vender a la naturaleza, transformarla en bienes naturales digitales para su venta y que eso pueda compensar. O sea, estamos creando soluciones a la crisis que profundizan realmente la crisis y que causan cosas absurdas como eso, como un jaguar token que puedo comprar, una orquídea token que puedo comprar y con eso librarme de la culpa por contaminar y reproducir el problema, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer seguir discutiendo este tipo de cosas y una denuncia de frente a esas falsas soluciones. Bom, creio que boa parte do que eu gostaria de falar foi dito aqui pelo Pablo, com relação às questões dos acordos, né? Eu quero, acho que antes não me apresentei, eu sou ambientalista, amazônida, fui senadora, mas eu sou de movimento social. O ano passado, nós fundamos o movimento Seres e Saberes da Amazônia durante os diálogos da Amazônia. Eu não estava no governo, vim depois. E eu gostaria de ressaltar que o governo do presidente Lula tem 1 ano e 6 meses, são 18 meses para reconstruir o Brasil, e também para apontar ao mundo aquilo que nós sonhamos e que nós entendemos ser uma forma civilizada de existir em sociedade. E o presidente Lula tem feito todos os esforços, internamente e externamente, para que a gente possa garantir que, pelo menos, minimizar, infelizmente, mas do ponto de vista do governo, e diante da situação que nós vivemos politicamente, que a gente possa contribuir para que a gente não chegue ao ponto de não retorno. Eu sei que nós estamos no limite, às vezes passando um pouco mais daquilo que a gente gostaria de ser no limite, fazendo enfrentamentos aos projetos. O governo não é uma coisa, mesmo o governo brasileiro, com o esforço do presidente Lula, não é uma coisa homogênea. Nós vivemos uma situação política que é de fragilidade democrática, infelizmente. Gostaríamos muito de estar no outro momento, mas esse outro momento ele tem também uma dependência da nossa atuação enquanto movimento social, não é? Nós estamos com o movimento Seres e Saberes da Amazônia, aí eu falo do outro lado do movimento, na luta, inclusive, para que os recursos públicos das políticas sociais cheguem às comunidades. Aquilo que a Charlene colocava agora. E o financiamento que o Dário coloca, tem que ter financiamento, e eu fico muito feliz com esta mesa proposta para amanhã, porque é o que nós estamos discutindo. Precisa financiar as comunidades para que a gente possa fazer frente a esses ataques. Mas, infelizmente, mesmo o recurso público, com toda a boa vontade de governos, como o governo brasileiro tem, infelizmente, não chegam na sua totalidade, na ponta, na comunidade. E nós queremos muito discutir os critérios também para que esses recursos efetivamente cheguem na ponta.
dizer que assim tem matérias aqui, né, tecnologia, diplomacia, é muita coisa para a gente pensar e refletir. E eu queria só deixar a mensagem de que o governo brasileiro está aqui para dizer: nós estamos juntos na luta por uma sociedade que seja que tenha mais igualdade social, que tenha inclusão social e que a gente pense em todos, todas e todes, em todos os momentos, na elaboração e, principalmente, com a participação social. Nós acreditamos na participação social como um instrumento de superação desses desafios, e não é só discurso, porque, para fazer isso, é preciso brigar muito, estar atento todos os dias para que a gente possa avançar. Porque, como disse o Pablo, a vida real é um pouco mais difícil. Então, mudar a vida real é o nosso desafio, né? E a gente está aqui para isso, junto com vocês, para fazer as escutas necessárias, levar para o seio do governo federal no Brasil. E creiam, o presidente Lula tem toda a disposição de liderar esse processo. O Diálogos da Amazônia acontecido foi um exemplo disso, né? A cúpula, o ano passado, em Belém, foi um exemplo disso, e outras atividades e ações virão fruto desse compromisso do presidente Lula. Contem conosco. Estamos juntos. Bom, gente, estava ficando quente, mas vamos precisar encerrar. Tem mais 2 dias de FOSPA. Debates como esses irão se repetir. Amanhã de manhã temos o grupo de trabalho dos eixos temáticos. À tarde, novos debates e atividades autogestionadas. Agradecer novamente a Fátima, a Liliana, Pablo e Dário. Vamos encerrar a atividade. E, para quem quer discutir como ter uma alternativa sistêmica desde os territórios, nos dias 15 e 16, nós vamos estar reunidos em Urranabak, no encontro da mobilização dos povos pela terra e pelo clima. Vamos construir essa rede que o Pablo sugere e pressionar os governos. Fátima, te prepara, que temos mais 1 ano e meio de muita construção. Obrigado.